Shalom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, seja com vocês. E hoje estamos dando continuidade. E hoje é um grande dia. Eu poderia dizer e poderia falar, vamos dizer assim, que seria aquele dia em que seria o grande encerramento. Mas hoje é o grande dia do início. Pois existe um propósito da última grande transferência de riquezas e que eu vou sintetizar aqui para que una todas essas revelações e que essa mensagem ela fique impactante para o início e não o encerramento. O grande início, que teve seu propósito de alertar, de chamar para a última grande transferência de riquezas que vai acontecer no mundo. E você, filho e filha de Deus, precisa ter o conhecimento, porque a moeda vai ser o conhecimento. Isso vai fazer uma grande diferença nas vidas, principalmente nos tempos finais. E o que me levou a fazer esta série, a princípio, com as 12 moedas digitais e os 12 símbolos das 12 criptomoedas, é que eu recebi aquela visão, uma visão assim, tipo panorâmica, grande na frente. E existia um cofre celestial ali nos céus. Esse cofre se abria. E como os raios e feixes e luzes douradas, e apareciam esses símbolos dessas 12 criptomoedas. E isso se formava um círculo desses símbolos ao redor desse cofre. E era um círculo muito perfeito. E do cofre, com a porta se abrindo, saía um feixe de luz radiante, iluminava toda a terra. E, além da visão, havia também o som que sempre acompanhava essas visões. E esse som era um dos sons nunca jamais ouvidos, pois era um som poderoso. E tinha tons e sons de trombetas. E era como alguns anjos, um coro de anjos angelicais naquele momento. Isso foi muito rápido, foi frações de, acho que deu nem um minuto, foi 30 segundos talvez. E um profeta dizia, desde o início ao fim, Deus sempre nos revelou seus planos para todas as nações. E observava-se cada vez mais que existia mensagens naquelas outras visões e que cada versículo que foi dado nas visões tinha um propósito maior, pois tudo estava interligado à grande transferência de riqueza para os justos. E hoje você vai entender um pouco o motivo dessas revelações e o seu plano eterno. Então veja, se você teve apenas a curiosidade de assistir, pensando só no nome da moeda, não, filho, eu quero que você assista do início ao fim, todo, e mais de uma vez, 3 vezes, e anota no papel, e você pergunta, Senhor, que detalhe tu queres mostrar em cada vídeo desse?
Porque pessoas estão querendo saber só o nome da moeda, só que valor vai chegar. Mas o propósito é muito maior. E é por isso que eu estou levantando uma geração. E hoje eu já vou deixar o grupo aqui, aí você entra lá para você acompanhar. Amanhã nós vamos ter mais uma revelação de mais uma moeda. Eu já posso até te dizer que moeda é, mas eu quero que você assista a revelação. Amanhã eu vou dar a revelação da Lunk. Então você acompanha amanhã. Seria hoje, mas hoje eu estou fazendo esse fechamento. E se você não tem conhecimento nenhum, se inscreva no canal. Nós temos 2 canais aí para falar sobre esse assunto. E se inscreva no canal. Entre aí na comunidade que eu vou deixar abaixo. Ainda vou editar. Quando eu reeditar, vai ter o grupo do WhatsApp. Você entra lá para receber o acompanhamento. E se você se interessar, nós vamos abrir as salas de estudo daquele povo, daquela geração escolhida. Então, se você se sente um escolhido, se você se sente que deve aprofundar e se juntar a esse povo que Deus está preparando para ser mordomo das suas economias, não para proveito próprio, mas para o reino, aí você, quando entrar, você diz: eu sou o escolhido. Lembre-se, eu sou o escolhido. Vai ter a chave, vai ter a senha para você estar junto conosco. Tá? E para você que não entende nada, eu botei embaixo também o manual, né, das criptomoedas. Então, se você quer abençoar o reino, você pode fazer uma oferta, compra lá. E vai te enriquecer porque é um conhecimento a mais. Então você vai entender mais um pouco. E você que já entende, você vai só se precaver. Porque tem muitas armadilhas, tem muitas falsificações, tem muitos enganos. E através desse manual eu mostro lá como você não ser enganado tão facilmente. E eu quero recapitular aqui essas 12 profecias, essas 12 visões, para você ver e entender que nós tivemos a Solana, nós tivemos Litecoin, nós tivemos a Chainlink, a Pax, né, a Avalanche, né, a Uniswap, a Uni, a Sushi, a Algorand, Polygon, a Stellar, Cardano, Ripple, a XRP, né, que se chama, né? E nós vamos ter como bônus, né? Vamos ter amanhã outra, né? E nós tivemos a Shiba Inu barra Dogecoin, né? Que foi a última de ontem. Se você não assistiu, assiste. E cada uma dessas moedas, ela refletiu uma característica do reino de Deus. E juntas, elas apontam para um plano divino maior, que é a última grande transferência de riqueza, para preparar a igreja, para preparar seu povo, para preparar para o último avivamento. Então, existe um propósito nessa transferência de riqueza. Pois a transferência de riquezas, ela não é apenas uma financeira. Ela está mais do que financeira. Ela vai para o nível espiritual. Né? E é um chamado para mim, para você e para todo aquele povo que vai administrar os recursos dos últimos tempos. Né? E para um propósito, o avanço do reino. Assim como José, lá no Egito, ele foi usado para armazenar riquezas e salvar uma nação, então no tempo da escassez tinha uma provisão guardada. Então, o que é que Deus fez? Preparou José. Mas José, no seu processo, ele não já chegou pronto. Ele passou um processo bastante difícil. Né? Foi preso, passou até por... Os irmãos tentaram até matar. Traição até dos próprios irmãos. E Deus está levantando administradores sábios e justos. Administradores sábios e justos nesta geração. Para um propósito eterno. Tá? E nessa última visão, foi me dado, mostrado naquele telão, também um versículo. Né? Provérbios 13, versículo 22. O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador, ela é depositada para o justo. Então, a gente vê várias lições bíblicas. José,
Davi, Salomão e outros, né? Receberam o quê? Riquezas para cumprir o plano de Deus. E hoje, Deus está levantando novos administradores. Veja, Deus hoje está levantando novos administradores que usarão os recursos desta transferência para alimentar os famintos, vestir os nus, espalhar o Evangelho e preparar o caminho para a volta de Cristo. E existe uma convocação de Deus. Por isso que eu disse, eu sou um dos que vou ajudar a essa geração que quer administrar o que Deus vai derramar. E agora que você recebeu essas revelações, vai estudar, vai fazer anotações, os pequenos detalhes. E eu te pergunto, o que você vai fazer com essas revelações? Deus está chamando sua igreja, seu povo, para se preparar. Não é apenas para enriquecer. É sobre cumprir um propósito divino, com fidelidade e obediência. Veja, cumprir um propósito divino, com fidelidade e obediência. E o que você pode fazer? Você pode orar mais a Deus. Mesmo que você não tenha religião, não se preocupe. Ore a Deus e peça discernimento sobre qual é o seu papel agora que você teve essa revelação, teve essas revelações, e está nesse processo para fazer parte dessa grande e última transferência de riqueza. Você vai estudar mais sobre moedas digitais, sobre criptomoedas, principalmente aquelas reveladas, mas com sabedoria e direção divina. Não é para sair fazendo qualquer besteira, qualquer coisa. Tá? Seja um administrador fiel, dedicando parte dos teus recursos para avançar o avanço do reino. É como Deus está te chamando agora para ser sócio dele. E para ser sócio, Deus está procurando pessoas, administradores fiéis. Depois você vai entender e compreender. Eu estou só dando uma pincelada. Para você que chegou a primeira vez, caiu de paraquedas, não está entendendo nada, assista desde a primeira. 3 vezes cada um das revelações, com papel e caneta, e anota os detalhes. E outra, confie que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo nas áreas em que você não entende ainda completamente. Deus vai te dar sabedoria para que você entenda, para que você compreenda essas revelações. Porque vai existir um tempo, um time, de você estar nelas ou não. É hoje, é amanhã. Fica junto conosco. Vou botar, depois da edição, o grupo do WhatsApp para você entrar lá. Esse círculo dessas 12 moedas digitais, dessas 12 criptomoedas, ela finalizava com uma outra visão dada posteriormente, que formava uma coroa. E essa coroa era brilhante. E essa coroa, ela fazia o feixe de luz assim, e podia se observar no monte ali uma cruz dourada. E isso era como se fosse na terra inteira. E as multidões olhando, tanto para a cruz como para essa coroa, que se direcionava para aquela cruz. E ela se direcionava, andava o mundo inteiro e ficava por trás da cruz. E refletia aquela luz para todos. E multidões sendo iluminadas pela luz dourada que saía da cruz e aquele brilho das moedas. Que ficava agora, vamos dizer assim, por trás da cruz. E essa última grande transferência de riquezas é uma promessa para os justos. Mas ela só será, vamos dizer, completa quando for usada para glorificar o nome de Deus. Que cada um de vocês que vai se juntar a nós, ao receber essa revelação, se prepare para ser esse instrumento, para ser esse grande administrador dos recursos que Deus diz, está preparado, filho? Tá, então vou derramar. Não é ele vai derramar para depois te preparar, não.
Se você está tendo a revelação, você vai se preparar para receber. Pois um administrador bom e fiel, ele vai ser o portador dessa luz para toda a geração e para todos os fins do tempo. Então a graça, a sabedoria de Deus, a provisão de Deus vai ser derramada sobre esse povo, sobre a tua vida. Talvez você que esteja assistindo agora, esteja se preparando. Vai ser sobre ti. E a pergunta é, você vai saber usar? E como os versículos, né, que sempre surgem naquela grande tela, eu te lembro. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Não dizia assim, buscai primeiro a riqueza. Não. Buscai primeiro entender o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Né? Entrar. Experimentar. E eu sempre, nas minhas ministrações, eu sempre digo, veja o reino. Entre no reino. Experimente o reino. Viva no reino. E faça de tudo para não sair do reino. Porque tem muita gente que faz todo esse percurso, quando está dentro do reino, por alguma besteira, alguma bobagem, sai do reino e volta para o mundo. E quando o Senhor disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? E essa série profética, ela é apenas o início. Aqui eu quis só fazer um dia para fechar essas 12, porque Deus continuou dando revelações. Teve algumas revelações que eu vou falar nesses próximos 3 dias, 5 dias, que foi dada antes dessas 12. Mas aí, como a sequência e como ele me ajudou a organizar, eu fiz dessas coisas. Então, amanhã tem mais a revelação. Eu já disse até o nome da moeda, mas você veja toda a revelação. Veja o plano para cada um, o tempo para todos nós. Então, fique atento às próximas mensagens e prepare-se para fazer parte desse povo, né? Desse movimento da última grande transferência de riquezas. Então, se você não entende nada, adquira o e-bookzinho ali do manual das criptomoedas, né? Que isso ali vai te ajudar a ter um conhecimento maior, né? Se você por alguma forma não quer entrar nesse grupo, não tem problema. Só repassa, vai repassando esses vídeos, mostrando essa série, assistindo. Agora não deixe de assistir pelo menos 3 vezes com papel e caneta na mão. E a hora antes e pede os detalhes. Porque tem coisas que a gente não pode falar abertamente. Tem coisas que a gente só vai falar nesse grupo privado que eu estou criando. Né? Esse grupo privado é justamente para você receber tempo, time, né? Então todas essas demais coisas que estão por vir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus derrame a sabedoria dele sobre vossas vidas, né? E que ajude a nos preparar para sermos esses mordomos fiéis e justos nos últimos tempos. Não esqueça, amanhã teremos mais uma revelação. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.